começar agradecendo a presença de todos aqui conosco nesse retiro. Estamos quase em 300 pessoas ou mais, 300, né? Agradeço a presença dos ministros, do Padre Sérgio, das irmãs, dos irmãos, a irmã Clara que está com dor e veio assim mesmo. Agradeço a cada missionário que estão trabalhando na cozinha, na faxina, todos que trabalharam para que esse encontro acontecesse. A todos vocês eu ofereço essa pregação. Também por cada pobre de rua, por cada irmão sofrido, pela Mara que está no hospital, e por todos aqueles que não têm voz nem vez. Por eles esta pregação. Santo Antônio de Pádua, doutor da igreja, diz assim: a nossa linguagem é penetrante quando é o nosso agir que fala, pois a nossa vida anda muito cheia de belas palavras e vazia de boas obras. Nossa linguagem é penetrante quando é o nosso agir que fala. Para estarmos configurados ao Senhor Jesus Cristo, para que naquela bandeja de prata que nós falamos, que o Leone pregou, reflita o rosto de Jesus, é necessário que a gente aprenda o idioma das atitudes. Muitas vezes a gente quer seguir Jesus e queremos conhecer as coisas de Jesus, e é bom isso, e queremos aprender o idioma que Jesus falou, queremos aprender o latim, queremos aprender o hebraico, queremos aprender o grego, e não tem nada de mal nisso, mas o idioma que Jesus falou foi o idioma das atitudes. Não existe fé verdadeira e seguimento verdadeiro de Jesus se não for o seguimento das atitudes concretas. O Senhor Jesus propôs uma parábola aos fariseus. Um pai tinha 2 filhos. Ao primeiro o pai mandou: vai trabalhar para mim na vinha. E o filho disse: vou. E não foi. Para o segundo o pai disse: vai trabalhar para mim na vinha. E o filho disse: não, mas foi. Quem fez a vontade do pai, o primeiro ou o segundo? Porque a vontade do pai é a atitude concreta da nossa vida diante da proposta do Senhor Jesus Cristo. Não só uma atitude de decorar a Bíblia. Igual um protestante outro dia disse para mim: mas eu conheço a palavra. Eu falei: não é só você não, você, o diabo, bastante gente conhece a palavra. Não adianta só conhecer a palavra. A Bíblia não é só um conto de fada, só uma história para ser lida, para ser decorada, para ser ensinada. E às vezes nós, cristãos, católicos, caímos nessa tentação de ler a Bíblia para ensinar, não para aprender. Queremos ler o Evangelho, queremos ler os documentos da igreja, queremos ler todos os livros sobre os santos, mas não para aprender, para ensinar. E caímos no pecado da soberba e do orgulho. A palavra primeiro precisa fazer vida em nós. Em nós. Porque o copo só transborda se ele estiver cheio. Você só vai dar algo se você estiver cheio. Por isso que o doutor da igreja, Santo Antônio de Pádua, que o Paulinho citou, diz: a nossa linguagem só é penetrante quando é o nosso agir que fala. Não é o que fala, mas quem fala. Entendeu? Até um papagaio decora alguma coisa e fala. Mas o que leva a Deus ao coração das pessoas é quem fala. Se a vida daquele homem, daquela mulher está de verdade mergulhada no mistério de Jesus, que coloca a fé como atitude de vida, não poupar nada, se entregar totalmente pelo Senhor e acreditar que vale a pena estar com Ele de verdade. Santo Antônio continua: nossa vida está tão cheia de belas palavras e tão vazia de boas obras. Na adoração de ontem, o Senhor mostrava na oração
que às vezes nós deixamos o crucifixo só para o lado de fora do peito, e ele deve estar para o lado de dentro do peito. Cristo crucificado. Lembra que o Padre Sérgio pregou? Cristo crucificado, a hóstia que se aniquila, precisa servir de exemplo para nós no aniquilamento diário, não só de dar a vida por Jesus, de morrer por Jesus, de morrer pelos pobres, mas de viver por Jesus e viver pelos pobres. Viver por Jesus e viver pelos pobres é mais difícil do que morrer por Jesus e morrer pelos pobres. Viver por Ele. E aí sim, depois da sua morte, é consequência dessa entrega. Às vezes temos o sonho vaidoso do martírio, de morrer pelos pobres, mas isso daí é só um momento. Pode ser que nem seja reflexo da tua vida, foi uma atitude, foi um momento, foi uma graça, mas a cruz de Jesus se manifesta no dia a dia, no viver por Jesus. Viver a cada dia, acordar de manhã e ver motivos de novo para rezar, para levantar, para adorar, para ir à missa, ir ao encontro dos que sofrem. Viver por Jesus, mesmo quando o meu corpo não quer acompanhar mais, quando minha cabeça está confusa, mesmo assim vou por Jesus. Quando o corpo está cansado, a mente está cansada, o raciocínio está cansado, não se vê mais nada. Aí é como o Padre Sérgio Paulinho disse, aí é coração. Pôr o coração na obra, pôr o coração no seguimento do Senhor. O documento de Aparecida, no parágrafo 159, diz assim: a Igreja Católica não cresce por proselitismo, mas por atração, como Cristo atrai tudo para si, com a força do seu amor. Então está dizendo, a Igreja Católica não cresce por proselitismo, por propaganda, nem por pregações vãs. A Igreja cresce por atração, como Cristo atrai tudo para si, com as forças do teu amor. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem for elevado, atrairá todos a Ele. Elevado aonde? No trono de glória? Ou no trono da cruz? No trono da cruz. Só quando nós deixarmos que o crucifixo fique para o lado de dentro, Deus atrairá as pessoas para a igreja. Nós podemos perceber que tem muitos, e até tem um caso interessante na vida de São Curadarnes. São Curadarnes era um sacerdote, hoje patrono de todos os sacerdotes diocesanos, mas era um sacerdote que tinha muita dificuldade de aprender, muita dificuldade, então achavam que ele não era capaz de ser padre, e durou vários tempos no seminário, até um bispo bonzinho ordenar ele padre. E junto com ele morou, numa época, um doutor em teologia, outro padre, muito sábio, conhecedor da palavra, e pregava muito bonito. Só que Curadarnes falando no púlpito, simples, toda a França vinha para ver Curadarnes pregar. E só alguns poucos iam ver esse padre pregar, esse teólogo. E ele começou a ficar com ciúmes. E um dia ele pediu para Curadarnes se ele podia ir falar no púlpito da igreja dele. E ele disse: pode vir. Sim, venha. E ele foi e dizia assim, ele deu um surto nele. E ele falou assim: por que vocês querem ouvir esse homem falar? O que ele fala que eu não falo? O que ele sabe que eu não sei? E Curadarnes felizão, velho. Ele era simples, né? Humilde, assim, achando bonito. E alguns anos depois, esse sacerdote moveu uma grande perseguição contra Curadarnes, por causa da simplicidade das palavras dele. Mas no final da vida, se tornou filho espiritual de Curadarnes, porque ele aprendeu o quê? A linguagem da cruz, completamente diferente da linguagem do mundo, completamente diferente da pregação mundana, do saber, do conhecer. Às vezes nós achamos muito bonito, nossa, o fulano pregou e ele conhece todos os documentos, e cita isso, cita aquilo.
Mas não está nisso. Também isso é importante, mas não está nisso a linguagem da cruz. A linguagem da cruz está nas atitudes de quem prega, na entrega de vida de quem fala. Por isso o documento de Aparecida diz: a igreja não atrai por propaganda, igual hoje na Rede Vida, aquela promoção de marketing católico. Marketing católico, promova na sua igreja para trazer mais fiéis, copiando dos protestantes, fazendo agora esse evento no Play Center, querendo copiar dos protestantes, vivendo um sincretismo religioso condenado no documento Último Nuncio do Papa João Paulo II. E eles vão querendo cair nessa onda, porque eles veem que a igreja evangélica está cheia de gente, então eles querem copiar. Mas está cheio de gente com o coração vazio, infelizmente. Ovelhas quase que sem pastor, que não tem culpa de estar lá. Tem um ditado chinês que diz assim: a plantinha morre, não porque cresceu o joio do lado, mas por preguiça do agricultor. Por preguiça do agricultor. Então, se eles estão lá, é por preguiça nossa. Não de fazer eventos maravilhosos para chamá-los, mas de viver a cruz de Jesus e atraí-los. Por que a missa do Padre Sérgio sempre tem bastante gente? Porque ele busca com todas as suas forças e fraquezas o seguimento de Jesus. E assim o Padre Marcelo também, e todos os outros sacerdotes que buscam Jesus, atraem, mas não atraem a uma fé superficial, atraem ao seguimento de Jesus mesmo. Você vê que ninguém passa a mão na cabeça de ninguém aqui, e mesmo assim as pessoas vêm aqui. Vem com uma fé madura, vem por Jesus mesmo, não vem porque o fulano agradou, o fulano não agradou. Vem por Jesus de verdade, e assim aprendem um segmento sólido de Jesus. O Senhor Jesus diz assim, Deus Pai diz assim para Santa Catarina de Sena: quem se apaixona por mim não cessa de fazer o bem para os outros. Quem se apaixona por Jesus de verdade não cessa de fazer o bem para os outros. Essa é a linguagem das atitudes, esse é o idioma de Jesus. O bem para os outros, o bem em si só, sem esperar nada em troca. Eu fiquei feliz que o testemunho que o Sérgio me contou ontem. Ele tinha ido para o centro da cidade para visitar um irmão de rua que tem um câncer no rosto, vocês viram a foto dele ali. E depois diz ele que sentiu uma moção do Espírito, uma voz que dizia para ele ir até a Sé. E ele chegando na Sé, viu um homem, a foto, você já está com a foto aí, né? Depois mostra o pessoal que quiser ver, depois ele vai mostrar a foto. O homem com a perna em carne viva, caído em frente à Catedral da Sé, abandonado. Será que eles acreditam que ali naquela catedral está o corpo e o sangue de Jesus? Precisamos mostrar com as atitudes que lá está o corpo e o sangue de Jesus. E o Sérgio, graças a Deus, foi e mostrou com atitudes. A igreja te socorre, filho. Nós não fazemos nada em nome da missão Voz dos Pobres, fazemos em nome da Igreja Católica Apostólica Romana. É o rosto de Cristo da igreja, do Papa, dos cardeais, dos bispos, dos padres, que se apresentam no rosto de cada um de nós junto com os pobres, para que eles acreditem que a mensagem de Jesus é verdadeira, que a mensagem é verdadeira. Falando nesse idioma da caridade, todos entendem. Todos entendem esse idioma. Ricos e pobres, inteligentes e não muito inteligentes, todos entendem esse idioma das atitudes. Eu lembro que no Rio de Janeiro, fazendo pastoral de rua, chegou até nós um irmão de rua, que eu acredito ser um anjo de Deus, que depois sumiu do jeito que veio.
E nos levou até um irmão que disse: vem aqui que tem um rapaz ali, que o pé dele está apodrecendo, e ninguém chega nem perto dele, porque o cheiro é muito forte. E nós fomos entrando para uns becos assim no morro do Rio de Janeiro, e uma senhora ainda disse assim para vocês: vão ser metralhados aqui dentro. Então manda bala. Estamos indo. Fomos indo. Chegamos no irmão, o irmão caído no chão, com o pé enfaixado com uma camisa. Começamos a fazer o curativo dele. O pé dele estava de verdade apodrecido. Eu nunca tinha pegado um curativo daquele jeito. Você já viu já, Paulinho? Eu ainda não tinha visto assim uma situação assim. O pé dele estava de verdade podre mesmo. Não tinha muito o que fazer, mas a gente estava lá com ele. Fizemos o curativo, ficamos um tempo com ele. E tinha uns traficantes atrás que passavam para lá e para cá, por causa que estavam bem na beirada do morro. E teve uma hora que ele chegou chorando e falou assim para mim, o traficante. Ele ficou olhando a gente cuidar do irmão. Aí ele começou a chorar e disse: hoje eu vou para minha casa, vou entregar essas armas para minha mãe e nunca mais vou fazer coisa errada. Sem nós dizermos uma só palavra para ele. Não falamos uma só palavra para ele. Mas o idioma das atitudes tocou no coração daquele homem, traficava drogas, e estava ali armado. Depois bateu no nosso carro: pode ficar à vontade aí, que aqui é tudo nosso. O tema do nosso retiro. O Senhor disse assim para mim no outro retiro de os casais que teve aqui, né, pai? Eu estava adorando e tive uma visão. Eu vi o rosto de Jesus colado no meu rosto aqui, os olhos abertos. E hoje, durante a pregação do Paulinho, eu vi de novo. Com os olhos abertos, me olhava nos olhos. E ele disse para mim assim: eu desci do céu e aceitei a cruz, porque não quis ficar lá sem você. Disse: esse é o tema do próximo encontro de carnaval da missão. Desci do céu e aceitei a cruz, porque não quis ficar lá sem você. Mas além disso, o Senhor hoje nos pede. Também é necessário descermos do nosso céu, aceitar a cruz. Porque nós não podemos querer ficar no céu sem os pobres. Não podemos querer ficar no céu sem os que sofrem. Não podemos querer viver um céu de mentirinha, um céu de pose, de postura, só de grupo de oração, só de louvor. Devemos obedecer ao Senhor, entender as atitudes, a linguagem que Jesus nos pede e o exemplo que Ele nos dá. Ele é Deus, Ele estava na glória do céu, não precisava descer, desceu por amor, desceu no seu trono real para deitar sobre o trono da cruz por nós. Também nós devemos aprender com o exemplo de Jesus, seguir Jesus e seguir os exemplos de Jesus, não é decorar as palavras que Jesus falou. Seguir o exemplo. Ele desceu da sua glória para nos buscar. Nós também temos que descer do nosso comodismo, em favor da justiça, em favor da misericórdia. No documento especial, no capítulo 38, o Papa Bento XVI diz assim: a verdade e a justiça devem estar acima da minha comodidade e incolumidade física, senão a minha vida se torna uma mentira. A verdade e a justiça devem estar acima do nosso comodismo, do nosso medo, do medo de se expor, medo de estar do lado daqueles que estão marginalizados, medo de se expor. Não, mas eu, pai de família, como que eu vou me expor, ficar do lado desse carroceiro? O que vão pensar de mim? E os meus clientes, se me verem aqui com esses carroceiros, o pessoal, o que vão pensar de mim? E não queremos descer do nosso céu, da nossa vida,